Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos fazer a próxima peça do jogo de banheiro square, tá? Hoje aqui vai ser a capa da tampa do vaso. No vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazer o tapete da pia. E o link desse vídeo vai estar aqui abaixo desse vídeo, é só vocês clicar que serão direcionados. Ou então vocês procurem aqui no meu canal, clicando em vídeos, jogo de banheiro square. Aí vai aparecer para vocês, tá bom? Para a capa da tampa do vaso, nós vamos precisar de 2 square, tá? Aqui eu já tenho um pronto. Esse pronto vocês vão conseguir ver no vídeo anterior, que é do tapete da pia. Como eu disse, é só clicar no link abaixo que vocês serão direcionados. E aí vocês vão fazer esse square. O próximo square, ele é um pouco diferente, porque nós vamos fazer uma parte que vai ser quadrada, onde vai ser a união, e a outra parte vai ser oval, que é para poder fazer o encaixe da tampa, tá? E para o jogo nós vamos utilizar um cone no fio 6, tá? Aqui o meu é amarelo ouro, e um cone e meio na cor cru, fio número 6 também, tá? Para o jogo de 3 peças. Vou fazer com agulha 4, mas como eu disse, quem não gosta de trabalhar com a 4 pode fazer com a 3,5. E vamos usar a tesoura para os arremates. Então, vamos lá? Então, com meu fio amarelo, vou aqui no meio do leque e vou prender com ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 a contar das correntes. 2 correntes e 3 pontos altos. Estamos fazendo novamente aqui um leque. Já vou escondendo esse fiozinho também. E aí fica assim, um leque, tá? Aqui vamos fazer, tenho 3 pontos altos, então vou aqui no primeiro e faço um ponto alto. É da mesma maneira que fizemos aqui, ó, essa parte do quadrado. Sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Onde tem uma correntinha de espaço, um ponto alto. Aqui nos 3 pontos altos, um ponto alto para cada um. Cheguei onde tem novamente o leque e vou repetir o leque. Então, fica dessa maneira, ó. Sigo aqui fazendo da mesma maneira que fiz esse lado, tá? Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base e no meio, onde tem a correntinha, um ponto alto até chegar aqui no próximo leque. Cheguei aqui onde tem meu próximo leque, ó. Então, eu fiz, tá? Da mesma maneira que eu fiz essa lateral, fiz essa lateral. E aqui onde tem o próximo leque, aqui dentro, vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, sem nenhum espaço de correntinha. 3, 4, 5, aí vocês dão uma puxadinha para caber. 6 e 7, tá? Fica dessa maneira. E aqui eu sigo fazendo igual as outras lateral, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. E no espaço de correntinha, um ponto alto. Fazer assim até chegar no próximo leque.
Cheguei no próximo leque, eu vou repetir então aqui dentro do espaço 7 pontos altos. Então, fica assim, tá? Então, essas duas pontas, tá, do leque, vai ficar com 7 pontos altos, sem nenhum espaço de correntinha. E aqui eu sigo normalmente como fizemos essa lateral. Vou fazer o meu e fechar com ponto baixíssimo. Fiz o meu e fechei com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Então, eu faço mais uma corrente e arremato. Então, aqui ficou pronto o nosso square com o lado diferente, tá? Então, aqui agora vai ser a união, tá? Dos dois square. Vocês juntem avesso com avesso, tá? Os dois lados que tem o leque, tá? Com o espaço de correntinha. Porque vocês têm que observar que o lado onde fizemos 7 pontos altos, tá? Ele fica sem pôr na costura. Eu vou fazer a minha costura, como eu expliquei já no vídeo anterior, que é do tapete da pia. Então, vocês façam da mesma maneira, a união com a agulha de tapeçaria, tá? É só unir aqui o square. Vou unir e volto com vocês. Então, aqui eu já fiz a minha união, ó, dos dois square. Fica assim. Aqui eu tenho a ponta dos dois leques, tá? E aqui a ponta com 7 pontos altos em cada canto, tá? Nós vamos começar agora com o fio cru. Vou aqui onde tem o leque. E vou repetir aqui o leque. Prendi com ponto baixo e faço 2 correntes. 2 pontos altos. Fiquei com 3. 2 correntes e no mesmo espaço 3 pontos altos. 1, 2 e já escondendo o fiozinho que fica atrás também. E 3. Fiquei com o leque. Sigo aqui fazendo, pulando, ó, 2 pontos de base e no próximo vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Da mesma maneira que fizemos o tapete, tá? Vou fazer uma corrente de espaço. Ai, perdão, aqui acho que eu não fiz a corrente de espaço, ó. Então, aqui é uma corrente de espaço, laço a agulha e pulo 2 pontos de base. E no terceiro, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, pulo 2 pontos de base e no próximo, eu repito o bloquinho. Fiquei novamente com um bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Uma corrente, pula 2 de base e no próximo, repete o bloquinho. Repete o bloquinho, pula os 2 pontos de base e aqui no canto vai repetir o leque, tá? Então, vou fazer o meu e já volto. Feito aqui, fica assim, tá? Fica com 3 bloquinhos de 3 pontos altos e leque nas duas pontas. Aqui eu sigo da mesma maneira que fizemos aqui nessa lateral. Então, uma corrente, pulo 2 de base e no próximo eu faço o bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, ficando com 3. Dessa maneira. Pulo novamente 2 e repito o bloquinho, até chegar aqui, onde temos aqui, ó, a ponta do leque. Fiz aqui os bloquinhos, fiquei novamente com 3. Cheguei aqui, vou fazer uma corrente,
Laço a agulha e vou pular esses dois de base. E aqui eu já vou, ó, dentro do espaço do leque. Faço o bloquinho aqui de 3 pontos altos no mesmo espaço, ó. Fica assim. Uma corrente. Vou aqui, ó, tem o próximo leque, ó, o espaço dele. Vou repetir aqui dentro 3 pontos altos. Fica dessa maneira. Uma corrente, pulo 2 de base e no próximo repito os bloquinhos. Ficando assim. Então, vou fazer 3 bloquinhos, igual está aqui. Aqui já tem um, vou fazer mais 2 até chegar onde tem os 7 pontos altos. Cheguei aqui onde tem os 7 pontos altos, vou fazer uma corrente, vou pular somente um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. 2 e 3. Faço uma corrente de espaço, pulo somente um ponto de base. No próximo, eu repito o bloquinho de 3 pontos altos, ó, dentro do mesmo espaço. Fica assim, uma corrente, pulo um de base e no próximo eu repito novamente. 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiquei, ó, com 3 bloquinhos dentro dos 7 pontos altos, tá? Separado por uma corrente e pulando um de base. Uma corrente, aqui eu pulo 2 de base e repito o bloquinho. Um ponto alto para cada ponto de base, ficando com 3. Assim, uma corrente, pulo 2 de base e um ponto alto, outro ponto alto, novamente um ponto alto. Fica assim. Uma corrente, pulo 2 de base e no próximo eu vou repetir aqui 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Dessa maneira, tá? Aqui estamos somente com 2 bloquinhos, tá? De pontos altos, ao invés de 3, igual aqui onde é quadrado. Então, faço uma corrente de espaço. Deixa eu soltar meu fio aqui que tá prendendo. Feito uma corrente de espaço, vou pular um de base e no próximo eu repito o bloquinho. 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um de base e no próximo eu repito. Bloquinho de 3 pontos altos. Dentro do mesmo espaço, ficando com 3. Ó, fiquei com 3 igual esse lado, tá? Feito isso, aqui eu vou fazer uma corrente, vou pular somente um de base. E aí, repito o bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, ó. Fico com 3, ficando o bloquinho, tá? Aí, aqui agora eu vou fazer uma corrente, pular 2 de base. E vou repetir o bloquinho até chegar aqui onde tem o meio do leque. Cheguei aqui onde tem novamente o leque. E vamos repetir o que fizemos desse lado, tá? Então, uma corrente, pulo os 2 de base e no meio do leque eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Uma corrente, vou pro próximo leque, onde tem o meio dele e faço novamente o bloquinho. Ficando com os 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, fica dessa maneira, tá? Aí, aqui é só seguir, pula 2 de base, faz uma corrente e repete os bloquinhos. E fecha com ponto baixíssimo. Então, ficou assim, fechei com ponto baixíssimo e ficou dessa maneira, tá? Aqui é a parte onde é arredondada e aqui é onde tá os bicos de leque.
Vamos para a próxima carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo por entre os pontos altos aqui, ó, por 1, 2. E vou chegar aqui no meio do leque. Faço um ponto baixo, 2 correntes e repito o leque. Duas correntes. Leque todas já conhecem, né? Como é que é feito. Então, ficou dessa maneira. Eu vou fazer uma corrente e vou no espacinho aqui, ó, de correntinha da carreira anterior e vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Ficou assim. Uma corrente, vou pro próximo e repito. Bloquinho de 3 pontos altos. Ficando dessa maneira. Então, eu vou fazer assim, em cada espacinho de uma correntinha da carreira anterior, vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos separado por uma corrente. Onde tem aqui o leque, vou fazer o leque. Na lateral da mesma maneira, tá? E chegando aqui onde tem a volta, eu venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui onde tem a parte oval, não tem segredo. É fazer uma corrente e no espaço fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Tá? Vai fazendo assim, da mesma maneira. Vendo? Ó, fica assim. Então, é só fazer da mesma maneira e chegando aqui, fechar com ponto baixíssimo. Terminei a carreira e fechei com ponto baixíssimo. Aí, fica dessa maneira, tá? Parte oval e a parte reta. Nessa próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo novamente para chegar no meio do leque. Caminhe sempre por 2 pontos. E aqui no meio do leque, um ponto baixo. Repete o leque. Não vou ficar falando para não ficar repetitivo, tá? Mas o leque é como vocês já sabem. Ó, fica dessa maneira. Uma corrente. E vou repetir o que eu fiz na carreira anterior, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos em cada espaço de correntinha. Tá? Dessa maneira. Então, vou fazer, chegando aqui eu repito o leque, vou fazer até chegar aqui onde tem a parte oval. Cheguei aqui onde tem a parte oval e vou fazer da mesma maneira, tá? Uma corrente. Deixa eu fazer aqui que... Aí. Uma corrente e sigo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Em cada espacinho. Então, é só fazer dessa maneira, pela volta toda, e finalizar com ponto baixíssimo. Então, finalizei a carreira e fica assim, ó. Já estamos com 1, 2, 3 carreiras na cor cru. Vamos fazer mais uma carreira, da mesma maneira aqui. Caminhar com pontos baixíssimos até chegar no meio do leque. Cheguei no meio do leque, eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer o leque, uma corrente e vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho, tá? E aqui também na ponta o leque e faço da mesma maneira na lateral. Chegando aqui onde tem a volta, eu venho com vocês, tá? Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui onde tem a volta, ó, fiz então aqui, né, da mesma maneira da carreira anterior, fiz essa parte, e aqui é onde é a parte oval, tá?
Então, cheguei aqui, ó, onde tem a voltinha, vou fazer uma corrente. Nos 3 pontos altos do bloquinho anterior, ó, no do meio, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim. Uma corrente e no espacinho também, vou fazer o bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo, ó, tem os 3 pontos altos, no do meio, vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos, dentro do mesmo espaço. Tá? Então, fica assim, ó, bom? Porque se não fazer esses aumentos, ele começa a repuxar, tá? E colocar mais correntinha também, ele vai ficar um abertão aqui. Aí, uma corrente e vou pro próximo espaço. E aí, continuo fazendo o bloco de 3 pontos altos. Sigo fazendo assim, ó, uma corrente e em cada espacinho aqui, o bloco de 3 pontos altos. Chegando aqui, ó, no próximo, tá? Vamos repetir o aumento. Vou fazer até chegar aqui, ó, por mais 1, 2, por mais 3 espacinhos. Fiz aqui por mais 3 bloquinhos. Agora, eu vou fazer uma corrente e nesse próximo aqui, ó, eu já vou fazer o aumento. Tem os 3 pontos altos, no do meio vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Da mesma maneira que fizemos do outro lado. Ficando assim. Uma corrente, no espaço de correntinha o bloquinho também. Uma corrente e aqui no próximo pontos altos, ó, no do meio vou repetir o aumento. 3 pontos altos no mesmo espaço de ponto de base. Tá? Então, fica assim, ó. Aqui uma corrente e já vou pro espaço e vou fazer dessa maneira até chegar no final. 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos em cada espacinho de corrente. Então, fica assim, ó, tá? Então, agora eu vou fazer até chegar no final e fechar com ponto baixíssimo. Terminei minha carreira e fica assim, ó, tá? Fechei com ponto baixíssimo. E agora aqui, nessa próxima, nós vamos fazer mais uma carreira exatamente igual essa que acabamos de fazer. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Cheguei no meio do leque, então aqui eu vou repetir o leque, tá? E aí, vou continuar fazendo uma correntinha e os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de correntinha. Nesse canto vai ser o leque. E quando chegar aqui na volta, onde tem os aumentos, vai somente fazer bloquinhos de pontos altos em cada espacinho de correntinha, tá? Vou fazer o meu e já volto com vocês. Finalizei minha carreira, fechei com ponto baixíssimo, ó. Então, fica dessa maneira, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor cru, tá? Agora, nós vamos arrematar. Eu vou passar para a cor amarela. Então, faço uma corrente, arremato. Tá? Então, agora eu vou pôr a cor amarela. Com meu fio na cor amarela, eu vou aqui onde tem o leque e vou prender com ponto baixo. E vou fazer a repetição aqui, que é novamente o leque, tá? Não preciso fazer, porque senão fica muito repetitivo, tá? Então, aqui vocês vão fazer novamente o leque e seguir fazendo os bloquinhos de pontos altos em cada espaço de correntinha. E aqui também fazer o leque. Quando chegar aqui na volta, eu venho com vocês. Então, fiz aqui, tá? Pela volta. E aqui cheguei onde tem a curva e aqui vai fazer exatamente igual, não vai precisar de aumento, tá? Então, é só seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho
de correntinha, tá? Separado por uma corrente. Exatamente a carreira anterior, tá? Aí, na próxima carreira, sim, vamos fazer o aumento. Então, uma corrente, bloquinho de 3 pontos altos. Então, só seguir assim pela volta toda. Chegando aqui, fecha com ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, faço uma corrente e pode arrematar. Aí fica assim, ó, tá? Agora vamos para a próxima cor, que é na cor cru, tá? Então, agora com o meu fio cru, eu não vou fazer mais aqui nessa parte que é a parte de trás, tá? Então, eu vou seguir somente aqui, ó. Vamos fazer carreira somente de ida e volta, tá? Sem fazer essa parte de trás. Então, aqui, onde tem o canto do leque, vou prender meu fio com um ponto baixo. Duas correntes e 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente e já vou aqui pro próximo espaço de correntinha e vou repetir aqui o bloquinho. 3 pontos altos. Tá? Vai ficar assim, ó. Então, não vamos mais fazer o leque. Agora, vamos seguir somente com bloquinhos de pontos altos. Então, vou fazer assim, até chegar aqui onde tem a volta, tá? Chegando aqui onde tem a volta, vou fazer uma corrente e aqui nesse próximo espacinho, vou fazer ainda os 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente e aqui nesse próximo, ó, que eu vou fazer o aumento. Então, aqui tem os 3 pontos altos da carreira anterior e no do meio eu vou fazer o aumento. Vou colocar aqui o bloquinho de 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Assim. Uma corrente. Próximo espaço de correntinha, eu vou fazer o bloquinho. Uma corrente. Tenho aqui novamente os 3 pontos altos. No do meio, vou fazer o aumento. 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, vou para o próximo espaço e faço novamente o bloquinho. Então, ele fica assim, tá? Aqui na volta, com esse aumento. Aqui eu sigo fazendo novamente os bloquinhos no espaço de correntinha e quando chegar aqui desse lado, vamos repetir o que fizemos desse lado, tá? Então, vou fazer assim e aqui, chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, onde tem o leque, vou fazer uma corrente e aqui dentro do leque eu vou fazer os 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, faz uma corrente e arremata. Aí fica dessa maneira, tá? Ó, 3 pontos desse lado e 3 pontos altos desse lado. Aqui na volta, para vocês terem uma noção, ó, no meu ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 bloquinhos antes do aumento, tá vendo? Ó, aqui tá o aumento que eu coloquei no meio do ponto alto da carreira anterior e aqui o outro. Então, aqui ficou, ó, com 3, 6, com 7 bloquinhos, tá? Aí, vocês vejam de vocês pra ficar certinho.
Agora vamos para a próxima cor, que vai ser o amarelo. Com o meu fio amarelo, eu vou aqui onde tem os 3 pontos altos da ponta. Vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto, ó, dentro da correntinha, da última correntinha, e vou prender com ponto baixo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e vou aqui pro próximo espacinho e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Fica dessa maneira. Uma corrente e sigo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho. Quando chegar aqui na volta da mesma maneira, não vai ter aumento, então cada espacinho vai ser o bloquinho, tá? Desse lado a mesma coisa. E chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer uma corrente e aqui, ó, tenho os 3 pontos altos da carreira anterior. Eu vou aqui no último e vou fazer um ponto alto nele. Pode fazer uma correntinha aqui e já arrematar. Então, ficou assim, tá? Ó, igual as duas pontas, tá? Fica dessa maneira. Então, agora eu vou com o meu fio cru para a próxima carreira. Vou prender na agulha. E vou aqui, ó, onde eu comecei, que eu tenho esse cordãozinho de correntinha. Aqui dentro dele eu vou prender o meu fio com ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos altos a contar das correntinhas, ó. Então, eu sigo agora da mesma maneira das carreiras anterior. Uma corrente, próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Tá? Vai ficando assim. Vou fazer o meu pela volta toda, tá? Aqui não vai precisar de aumento. Então, vamos fazer bloquinhos, tá? Em cada espacinho. E aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer uma corrente. E aqui dentro desse espacinho, vou fazer os 3 pontos altos. Três pontos altos, tá? Pode fazer uma correntinha e arrematar. Então, aí fica assim, tá? Ó, sem aumento nessa carreira, ficou dessa maneira. Novamente, vamos para a próxima carreira na cor amarelo. Com o meu fio amarelo, vou aqui onde tem o bloquinho, ó. E vou fazer da mesma maneira que eu fiz essa carreira anterior. Vou aqui no primeiro ponto alto, ó, em cima dele. Vou prender o fio com ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e venho aqui no próximo espacinho e repito o bloquinho de 3 pontos altos. Repito igual a carreira anterior, que é a mesma aqui do amarelo, tá? Ó, fica assim. Então, vou fazer assim até chegar aqui onde tem a volta. Já fiz aqui a minha lateral e já cheguei aqui na minha volta e eu já fiz também, ó, somente os bloquinhos de pontos altos separado por uma correntinha, tá? O meu não precisou fazer o aumento aqui. Caso de vocês precisem, aí vocês sigam a direção aqui, ó, tá vendo o aumento? Então, seria o aumento aqui, tá? No meu não precisou.
Então, eu vou seguir dessa maneira, pela volta toda, sem nenhum aumento, e finalizo aqui com vocês. Chegando aqui, vou fazer uma corrente e um ponto alto no último ponto alto da carreira anterior, ó. Faz uma corrente e arremata. Então, aqui finalizamos mais uma carreira, ó. Tá? Fica dessa maneira. Ele fica querendo levantar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Se vocês fizeram e ficou assim, não tem problema ficar um pouquinho levantadinho, tá? Depois, com o encaixe, ele vai assentar. Então, fica dessa maneira. Vocês vão também colocando em cima da tampa de vocês, tá? Pra ver o tamanho que tá ficando, a medida, tá? Na tampa de vocês, cada um tem um tamanho, né? Aí, vocês vão colocando e vendo se precisa mais carreiras, tá? Aí, vocês acrescentem mais carreira. Coloquei em cima da minha tampa e o meu precisa de mais uma carreira. Então, aqui vou no cru e vou repetir a carreira, tá? Igual essa de baixo, na cor cru. Vou prender aqui com ponto baixo. Vou fazer as duas correntes e 2 pontos altos, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos a contar das correntes, tá? Vou fazer uma corrente e vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vocês coloquem em cima da de vocês e vejam se precisa de mais. Aí, é só acrescentar as carreiras, tá? Então, vou fazer assim, até chegar aqui na volta, que aqui na volta eu vou precisar fazer o aumento. Cheguei aqui na volta, ó, e vou fazer os aumentos. Então, vou fazer uma corrente. Aqui nesse aqui, ó, já tem aqui, ó, onde vocês veem que já faz a voltinha, tá? O aumento da carreira anterior tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá no meio. Então, eu vou fazer um antes, tá? Porque como aumentou aqui 2 carreiras sem aumento, então, eu vou fazer antes. Então, eu vou fazer por 1, 2, 3 e 4 aumento. Então, aqui já no ponto da carreira anterior, no do meio, já faço um aumento, tá? 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente no espaço de correntinha, 3 pontos altos. Uma corrente. Já vou fazer o próximo aumento. Nos 3 pontos altos da carreira anterior, no do meio eu faço o aumento. 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma corrente, no próximo espaço de correntinha, faço o bloquinho de 3 pontos altos. Tá, então, já fiz por 1, 2, no terceiro, vou fazer o aumento. Que aí, vocês têm que completar a volta, né? Pra poder ficar arredondadinho e não ficar repuxando. Uma corrente e no próximo já faço o bloquinho. Tá vendo, ó? Ficando assim, ó, tá? Então, eu fiz por 1, 2, 3, ó. E aqui no quarto não vai precisar, ó. Então, vocês façam dessa maneira. Vocês vão fazendo, olhando, colocando, tá? E aí, vocês vão tirando a dúvida se precisa ou não, tá? No meu, não vai precisar colocar no quarto, fazer o quarto aumento. Então, eu fiquei com 1, 2, 3. E aí, chegando aqui na voltinha, vou fazer da mesma maneira. 1, 2 e 3 aumento, tá? Então, eu vou fazer assim e finalizo aqui com vocês. Chegando aqui no final, vou fazer uma corrente e aqui no espaço eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Gente, eu coloquei na minha tampa e vou precisar de mais uma carreira, tá? Mas eu vou fazer na cor cru. Eu vou arrematar aqui, porque se eu voltar por aqui, né,
virar o trabalho e voltar a carreira, ele vai ficar pelo avesso. Então, eu não quero que fique pelo avesso. Para ficar tudo igual, vou virar, né, como estamos fazendo. Vou prender o fio. Prendi na agulha e vou fazer novamente mais uma carreira de bloquinhos, tá? De pontos altos. Vocês coloquem na de vocês e vejam. Eu não gosto de uma capa de tampa apertadinha, eu gosto dela mais folgadinha, mais caidinha. Eu acho que fica um acabamento muito bonito. Então, aqui eu faço 2 correntes, 3 correntes, laço a agulha e já vou pro próximo espaço e vou fazer os bloquinhos. Então, essa carreira não tem aumento, tá? Quem estiver fazendo do mesmo tamanho da minha. Deixa eu soltar o fio aqui. Essa vai ser somente de bloquinhos, tá? Em cada espacinho, bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, vai ser assim. Vou fazer pela volta toda, não arremata, tá bom? E volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer uma corrente, da mesma maneira que as outras carreiras, eu vou fazer com um ponto, finalizar com um ponto alto, ó. Então, aí ficou assim, tá? Aqui no final, 2 carreiras na cor, tá? Dessa maneira. Então, aqui, onde eu finalizei, agora vamos trabalhar aqui nessa parte, que é, ó, a parte de trás da tampa, tá? Aqui, vou fazer uma corrente, e nesse espaço, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Então, eu tiro as 3 correntinhas de uma vez, ó. Laço a agulha, puxo o fio, fiquei com os 3 laçadinha na agulha. Então, eu tiro as 3 de uma vez, meio ponto alto. Laço a agulha, vou aqui no espaço, ó, que tem o ponto alto deitado, vou fazer novamente 2 meio ponto alto, ó. Tiro os 3 de uma vez. Novamente. Tiro os 3 de uma vez. Então, eu vou fazer assim, meio ponto alto aqui em cada espacinho, 2, tá? 2 meio ponto alto em cada espaço aqui, tá? Até chegar aqui aonde tem os pontos altos das correntinhas, tá? Então, até aqui eu vou fazer os 2 meio ponto alto. Então, ele fica assim, tá? Cheguei aqui onde tem os pontos altos. Aqui eu tenho um fiozinho, eu vou escondendo também. Aqui, ó, nesse espaço eu vou fazer um meio ponto alto. Cheguei aqui onde tem as correntinhas e vou fazer o meio ponto alto para cada ponto de base, ó. Aqui enroscou. Pronto. Laço a agulha. E faço um meio ponto alto, ó. Aí vai ficando dessa maneira. Aqui onde tem um espacinho também, um meio ponto alto. E sigo fazendo assim, até lá. Onde tem aqui, ó, né? O ponto alto deitado, ó. Então, aqui eu vou fazer os 2 meio ponto alto em cada pontinho desse, tá? Eu vou fazer assim até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, já fiz então os 2 pontos meio alto dentro do espacinho, da mesma maneira que está aqui desse lado. Então, agora fazemos, ó, uma corrente. Aqui, ó, uma corrente e um ponto baixo. Tá? Ficando dessa maneira, igual que está aqui do outro lado. Agora, nós vamos trabalhar aqui os pontos altos para o bico de acabamento. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, e aqui, ó, no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Fica dessa maneira, tá?
2 correntes largas, tá? Lembra que eu falei lá no tapete da pia, que tem que ser corrente larga, senão vocês podem estar colocando mais correntinha, tá? Então, 2 correntes largas e um ponto alto em cada espacinho de corrente da carreira anterior, ó. 1, 2. Tá? Então, vai ficando assim, ó, dessa maneira. Bom, vou fazer assim, até chegar aqui aonde tem a volta. Chegando aqui onde tem a volta, eu vou fazer as 2 correntes. E aqui, ó, no bloquinho da carreira anterior de 3 pontos altos, eu vou colocar um ponto alto no meio. Faço 2 correntes e aqui no espaço de correntinha eu também faço um ponto alto, ó. 2 correntes, no próximo, no ponto alto do meio, vou fazer um ponto alto. 2 correntes e ponto alto na correntinha. Tá? Então, vai ficando assim o aumento. 2 correntes no meio, um ponto alto. Então, vocês vão fazendo assim até completar essa voltinha, para não ficar repuxando, tá? Ó, tá vendo? Vou fazer por mais um. Então, aí ficou assim, opa. Tá? Ficou assim, ó. Então, eu fiquei com, ó, aqui já tem um, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, tá? Aí, agora eu sigo fazendo em cada espacinho e quando chegar aqui na outra volta, vocês vão fazer a mesma quantidade que foi feito desse lado, tá? Vou fazer o meu pela volta toda e chegando aqui embaixo eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, onde começamos. Aqui tem aquela primeira corrente que fizemos para virar. Aqui eu vou fazer 3 correntes. E vou fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha que fizemos para começar. Então, fica assim, tá? Aí, vocês dão uma puxadinha para os pontos se assentarem, ó. Aqui na volta os aumentos, tá? E fica assim. Fechei com ponto baixíssimo e aqui vamos subir, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui, ó, vou pular, ó, 1, 2, 3 pontos de base e no quarto que eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, aí ficou assim, ó. Aqui eu vou fazer as 2 correntes largas, vou pular 1, 2, 3 pontos de base e no quarto eu vou fazer o ponto alto. Tá, ó. 1, 2 correntes largas, pula 3 de base e no quarto faz o ponto alto. Aí vai ficando assim. Bom, dessa maneira, porque aqui atrás temos que fazer também o biquinho de acabamento, tá? Se deixar assim também tá bonitinho o acabamento, mas eu prefiro fazer tudo em volta, tá bom? Então, vou fazer assim até chegar aqui nessa outra ponta. Cheguei aqui, onde tem a outra ponta, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fechar aqui, ó, pular 1, 2 e no terceiro aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Fica assim, ó. Mesma maneira desse outro lado, tá? Então, agora vamos para a última carreira do bico de acabamento, tá? Fechei com ponto baixíssimo, agora eu já entro aqui, ó, nessa próxima argolinha e já faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntes e 2 pontos altos dentro aqui do mesmo espaço, tá? Opa. Fica assim. Aqui eu já vou pro próximo espaço e prendo com ponto baixo, ó.
é o mesmo bico, né, que fizemos no tapete. 2 correntes e 2 pontos altos. Prendo no próximo espaço com um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez, ó, 2 correntes, 2 pontos altos. E prendo no próximo argola com um ponto baixo, tá? Ó, vai ficando assim. Vou fazer pela volta toda, tá? Chegando aqui, ó, na ponta, eu venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui onde tem a ponta, ó, que é a parte de trás, tá? Ó. Aqui eu já fiz até a última argolinha da lateral. Então, aqui, ó, na argolinha daqui já começa a parte de trás, eu vou prender com ponto baixo. Vou seguir fazendo normalmente, ó, 2 correntes, fazer os 2 pontos altos. E prendo com ponto baixo na próxima argola, ó, tá? Aí aqui já vai virando. 2 correntes, 2 pontos altos. Prende no próximo com um ponto baixo, tá? Então, vai fazer assim, ó, pela volta aqui, até chegar aqui aonde começamos. Cheguei aqui no último espacinho, vou prender com ponto baixo, ó. Vou fazer o último motivo aqui. E aí, eu finalizo com ponto baixíssimo, ó, na primeira correntinha que fizemos para começar, tá? Aí, aqui faz uma corrente e arremata. Então, ficou assim, tá? Aqui a parte de trás, ó. Aqui a lateral, a volta, né? E aí, fica dessa maneira, tá? Agora, nós vamos fazer a parte do encaixe da tampa. Com o meu fio na cor cru, aqui a peça está pelo direito, eu vou passar ela virar pelo avesso. Tá? Essa aqui é a parte reta, tá? E aqui é a parte oval. Então, a gente começa aqui pela parte reta. Aí, aqui, ó, depois aqui do bico de acabamento, ó, uns 4 dedos largos, tá? Aí, eu pego aqui no próximo. Vou prender aqui pegando as 2 argolinhas aqui, ó. Prendo o fio com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto. E vou fazer mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Laço a agulha e vou contar aqui, ó, pular 2 bloquinhos. E no próximo, eu prendo fazendo um ponto alto, ó. Tá? Então, vai ficar assim. 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laço a agulha, pulo 2 novamente e no próximo eu prendo fazendo um ponto alto. Pegando 2 argolinhas. Então, aí ele vai ficando assim, tá? Ó. Então, eu vou fazer assim, pela volta toda, até chegar aqui, ó. Desse outro lado, que é na mesma direção desse lado, tá? Vou fazer o meu e quando chegar aqui eu volto com vocês. Terminei a carreira, ó, cheguei aqui do outro lado, ó, que ficou na mesma direção desse que começamos, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, aqui tem aonde eu preguei, né? O bloquinho e aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem aonde eu preguei do outro lado também, ó. E tem 1, 2, 3, 4 bloquinhos sobrando, tá? Então, vocês medem pra ficar certinho, ó. Aí, ela fica assim, ó, já querendo levantar, tá bom? Agora, aqui.
vai fazer uma, duas, três correntes, que é para dar o tamanho do ponto alto. E vou fazer mais 7. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 e 7. Vamos virar aqui. Laça a agulha. E aqui, ó, em cima desse ponto alto, ó, da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Vai ficar assim. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7. Que essa carreira é de 7 correntes, tá? Laça a agulha, em cima do ponto alto, faz um ponto alto. Então, vamos fazer dessa maneira, tá? Aqui eu tô com 7, né? Na carreira 7. Vou fazer com 6 correntes, com 5 correntes, e na de 4 correntes eu volto com vocês, tá? Então, vocês façam dessa maneira, ó. Então, vai ficar com 8 correntes, 7 correntes, 6, 5, e na de 4 correntes eu volto com vocês. Tudo da mesma maneira. Terminei, então, aqui até a minha carreira de 4 correntinhas, tá? Ó, então, vai ficando dessa maneira. Agora, aqui, eu vou fazer mais uma carreira de 4 correntinhas e vou fazer uma de 3. Aí, volto com vocês novamente, tá? Não preciso ficar mostrando, porque é exatamente tudo igual, tá? Só muda a quantidade de correntinhas, tá? Então, aqui estamos na de 4, vou fazer mais uma de 4 e vou fazer uma de 3 correntes. E aí, volto com vocês. Terminei a carreira da maneira que eu falei pra vocês, tá? Então, aqui eu tô na carreira de 3 correntes. Agora, vamos fazer a carreira de 2 correntes, da mesma maneira. 3 correntinhas para formar o ponto alto e mais 2. Virar o trabalho, laça a agulha e faz ponto alto em cima de ponto alto. Então, vai ser 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer essa carreira e volto com vocês. Fiz a carreira de 2 correntes, agora vamos fazer a carreira de 1 corrente, tá? Da mesma maneira, 3 correntinhas para começar e 1 corrente que é do espaço. Laça a agulha e ponto alto em cima de ponto alto. 1 corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Então, essa carreira vai ser de 1 corrente. Terminei aqui a carreira, então, de espaço de 1 correntinha, tá? Agora, aqui, fazer 1, 2, 3 correntes, virar o trabalho. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó. Sem nenhuma correntinha de espaço. Ponto alto em cima de ponto alto. Gente, esse jogo é bem facinho de fazer, tá? Elaborei para vocês com esses pontos fáceis, tá? Peço que quem fizer me marque nas redes sociais para mim poder estar vendo o trabalho de vocês, tá? E como muitas sabem, eu guardo as fotos e depois vai ser colocado aqui no canal também como a vídeo dos trabalhos de vocês, tá? Ó, então, terminei aqui a minha carreira de somente pontos altos. Vendo? Agora, vamos fazer ponto baixo. Vou fazer 1 corrente. E aqui, ó, em cada ponto de base, um ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo em cada ponto de base, ó. Estamos fechando aqui o nosso encaixe.
Aí vocês sempre vão olhando como tá ficando, ó, vendo? Agora aqui vamos fechar. Vou fazer uma, duas correntes. Vou pegar a outra ponta, ó, tá? Que está do outro lado. E vou fazer um ponto baixo. Então, aí ficou assim, ó, tá? Dessa maneira, fechadinho, bom? Aqui eu vou arrematar e vou vir aqui agora com a cor amarela para fazer o bico de acabamento. Com o meu fio amarelo, vou aqui, ó, no primeiro ponto que fizemos aqui. E vou prender com ponto baixo. Opa, mais pra cá pra vocês verem. Deixa eu tirar assim que fica melhor, né? Vou fazer uma, duas, três correntes. E vou prender com ponto baixo no mesmo espaço. Venho pro próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E prendo no mesmo espaço com ponto baixo. Tá? Só fazer dessa maneira até o final. Prende com ponto baixo, uma, duas, três correntes e no mesmo espaço, ponto baixo, tá? Então, vai ficando essas argolinhas. Se vocês tiverem outro biquinho, pode estar colocando também, tá? Fica a critério. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Então, aqui já terminei o biquinho de acabamento, ó. Então, fica dessa maneira. Olha que lindo que ficou, tá? Fica desse jeito. Aqui o lado direito, na parte de cima, né? E a medida dela ficou com 43 centímetros por 37, tá? Então, ela cabe numa tampa dessa medida, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu joinha, seu like. É muito importante aqui pro canal, tá bom? Agradeço o carinho de todos. Convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as novidades. O link do tapete vai estar aqui abaixo na descrição, tá? Só clicar que vocês serão direcionados. Ou então, aqui no canal, vocês cliquem em vídeo, playlist, e aí vai estar lá o vídeo do tapete, tá? E aí, volto com vocês na próxima videoaula com a próxima peça do jogo, tá bom? Obrigado e até breve!